Olá, você vai ver no Jornal Hoje. Um dia depois do anúncio da intervenção federal na segurança do Rio de Janeiro, o presidente Michel Temer se reúne na capital fluminense com o governador Luiz Fernando Pezão e com o interventor, general Braga Neto. A crise migratória em Boa Vista. Pelo menos 800 venezuelanos entram no Brasil todos os dias. Vai para a prisão domiciliar mulher que ficou presa 6 dias em São Paulo, junto com um bebê recém-nascido. Eu espero você a 1h20, horário de Brasília. Até lá. Sábado, 17 de fevereiro, já estamos no ar com mais uma edição do MG Inter TV. Essas são imagens da cidade de Grão-Mogol. A previsão para a tarde de hoje lá é de 24 graus, meio-dia. Corpo de homem de 58 anos é encontrado em Rio, em Araçuaí, no Vale do Jequitinhonha. 8 pessoas são presas por tráfico de drogas no norte de Minas. 7 delas são suspeitas de vender droga por um aplicativo em Salinas. Em Montes Claros, o preso é suspeito de usar um comércio para o tráfico. Quase 400 buchas de maconha foram apreendidas. No estúdio vamos falar sobre a campanha da fraternidade. O tema desse ano coloca em debate como superar a violência. Hoje é dia de acertar o relógio. Depois de 4 meses, termina mais um horário de verão. A primeira Igreja Batista de Montes Claros tem programação especial para comemorar o centenário. Nas notícias do esporte, o técnico do Montes Claros e o líbero falam do jogo de logo mais contra o SESI pela Superliga. E uma cerimônia de muita emoção. Pais separados atendem ao pedido do filho de 6 anos que faz um tratamento de câncer e se casam pela segunda vez. Fique com a gente, o MG Inter TV já está no ar. Olá, uma ótima tarde, seja muito bem-vindo a mais essa edição do MG TV. O corpo de um homem de 58 anos foi encontrado já em estado de decomposição ontem no Rio Araçuaí. Segundo a Polícia Militar, populares que passavam pelo local avistaram o corpo boiando no rio. Amarrou o corpo da vítima junto a uma ponte. Ainda de acordo com a PM, um rapaz compareceu até o local e reconheceu a vítima como sendo seu pai e informou que ele havia desaparecido há 2 dias, que fazia uso de bebidas alcoólicas. No corpo da vítima não foi encontrado nenhum sinal de agressão. O corpo foi retirado de dentro do rio e encaminhado para uma funerária da cidade. 6 homens e uma mulher foram presos suspeitos de integrar uma quadrilha envolvida com o tráfico de drogas em Salinas. A Polícia Militar realizou uma operação após localizar 3 suspeitos com pinos de cocaína nas proximidades do mercado municipal. As drogas eram comercializadas através de um aplicativo de celular. Na ocorrência foram apreendidos 20 pinos de cocaína, 11 buchas de maconha e um tablete na mesma droga. Um dos detidos é o gerente da rede de distribuição, um jovem de 23 anos. Segundo a polícia, além de comandar a quadrilha de tráfico, ele é suspeito de cometer vários assaltos na região. Os presos na ocorrência foram encaminhados para o presídio de Salinas. Um adolescente que foi apreendido na ocorrência foi liberado. E no bairro Monte Sião, em Montes Claros, um homem foi preso suspeito de tráfico de drogas também. Segundo a PM, 366 buchas de maconha, 2 pacotes de cigarro contrabandeados, plásticos, balança e mais de R$1.000 em dinheiro foram encontrados na casa do suspeito. Ele usava um estabelecimento comercial para vender a droga. O homem ainda é suspeito de ameaçar moradores do bairro para usar as residências para o tráfico. Ele foi preso e encaminhado para a polícia junto com o material apreendido. Agora vamos mudar de assunto, né? Vamos falar de economia. Para quem está em busca aí de bons negócios, de economizar, é hora de comprar. O comércio de Montes Claros está com várias liquidações. E nessa hora é preciso ter cuidado e atenção, porque as tentações são muitas por causa dos preços baixos. E aí pode acabar levando você ao endividamento. O verão ainda está aí, mas o comércio não perde tempo e já está de olho nas coleções outono e inverno. Então agora a ordem é liquidar, queimar estoque. Os comerciantes aproveitam
para vender a preços mais baratos aqueles que eles compraram para o final de ano e não vendeu bem. Então, eles usam esse período para vender rápido, para vender barato, para fazer dinheiro e repor os estoques. Nessa época do ano, os descontos são muito atrativos. Aproveitar as liquidações oferecidas pelo comércio pode ser uma boa oportunidade de economizar. Por outro lado, isso também pode representar uma armadilha para o endividamento. Então, é preciso saber comprar. Você vê um produto pela metade do preço, talvez nem precisa, vai lá e compra. Então, tomar muito cuidado com o seu orçamento, saber quanto você pode gastar, porque hoje com o cartão de crédito acaba que muitas pessoas gastam mais do que elas podem. E isso lá na frente vem cobrando um juro alto. Então, ter a finança ali na ponta do lápis e saber o que pode gastar e fazer uma compra consciente. A Maria Luísa namorou vários modelos de sapatos nessa loja. A vontade era levar todos eles para casa. Mas ela optou pela compra consciente. Porque senão você adquire produtos, apesar de serem bonitos e você interessar, que você não vai usar muito depois. Você tem que comprar algo que você realmente quer, que esteja precisando, porque aí você adquire com preço melhor. Os produtos da nova coleção já começaram a chegar por aqui. Liquidar os calçados mais antigos foi a estratégia usada pelos empresários para renovar todo o estoque da loja. A gente está na liquidação progressiva para o cliente, ele está levando mais pares com um preço mais acessível e para a gente estar eliminando esses estoques para receber a coleção completa do inverno. A maioria dos produtos dessa loja de confecções também está com preços remarcados. O consumidor consegue levar peças até 70% mais baratas. E nessa fica bom para todo mundo. Para os consumidores, porque eles vão estar comprando com preço mais em conta, né? Sabemos que essa época do ano é uma época que, assim, nós temos muitas coisas a pagar. Então, o que a gente pensa? No nosso cliente. Assim como a loja também pensa para renovar os nossos estoques também, né? A Anne Ellen foi esperta, soube esperar pelo momento certo e comprou um kit de colcha, lençol e fronhas com um bom desconto. Já tem alguns meses já que eu estava precisando, mas optei por esperar, porque final de ano tudo fica mais caro. Em janeiro e fevereiro a gente acha essas promoçõezinhas excelente para o bolso e a casa agradece. Valeu a pena? Demais, muito bom. Pois é, realmente é muito bom aproveitar a promoção, agora tem que ficar de olho, né? Porque tem um ditado que diz, quando você compra o que não precisa, você paga com dinheiro que não tem. Então tem que ficar de olho aí nessas promoções e gastar com consciência. Vamos para o intervalo? Na volta tem o debate de sábado. Hoje o nosso tema é a superação da violência, abordado pela campanha da Fraternidade desse ano. Então é só um instante e a gente já volta. 12h e 7 minutos. Hoje tem feijoada em benefício ao Projeto Isaac, uma instituição social de amor cristão. O dinheiro arrecadado vai ser utilizado na construção da sede própria da entidade em Montes Claros. O evento começou às 11 da manhã, na Rua D, número 399, no bairro Canelas. Outras informações pelo telefone 99150 0060. Bom, já estamos de volta, né? Na quarta-feira de cinzas começou a quaresma, período de reflexão para milhões de cristãos em todo o mundo. No Brasil, nesses 40 dias próximos aí, a Igreja Católica também realiza a campanha da fraternidade. A cada ano, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil escolhe um tema. E esse ano é Fraternidade e Superação da Violência, tendo como lema, em Cristo somos todos irmãos. E é claro, o nosso debate de hoje não podia fugir desse assunto, que ficou mais em voga aí durante o Carnaval e na semana, nos dias seguintes aí. Então nós estamos recebendo o Dom João Justino, que é arcebispo coadjutor de Montes Claros. Dom Justino, muito obrigado pela participação do senhor. É um prazer estar mais aqui uma vez. Esses debates com o senhor têm sido tão bons aqui. Obrigado. Estamos recebendo também o Major Giovanni Rodrigues de Oliveira, ele é da Polícia Militar, chefe da seção de Planejamento e Emprego Operacional da 10ª Região. Major, obrigado pela participação. Prazer estar aqui, Dom. A polícia tem um papel fundamental na coibição dessa violência antes dela acontecer, né? Sim, não tem jeito. sim. E estamos recebendo aqui também o professor Alisson Luiz Freitas, ele é sociólogo, doutor em História. Professor, estava perguntando aqui, já no ar, tem solução? Nós vamos discutir isso aqui. É um tema muito importante, né? Vamos debater. Ficou muito em voga nos últimos dias, principalmente, né? Então vamos lá, só um dado aqui importante antes da gente começar, para você que está em casa ter uma noção. A violência no Brasil, de 2001 a 2015,
quase 800 mil assassinatos, sendo que 70% desses causados por arma de fogo e contra jovens negros e pobres. Aí o professor estava falando, professor, a violência ela não deixa de acontecer, mas ela vai mudando de gente que ela atinge. Exatamente. Né? Bispo, vou começar com o senhor aqui. Já que a campanha da fraternidade é encabeçada pela Igreja Católica, o porquê de abordar esse assunto esse ano? Realmente a situação ficou descontrolada? O que nós temos observado é que há um crescimento, não é? As estatísticas mostram isso com muita clareza. Se elabora um mapa da violência em que esses dados saltam aos nossos olhos, e a Igreja, sensível às questões sociais, refletindo sobre a nossa realidade, propôs para esse ano esse tema da superação da violência. A perspectiva quaresmal para a Igreja Católica é o tempo da conversão. Entendemos que a conversão fundamental, ela passa pelo modo como a gente reconhece o outro, a outra pessoa. A fraternidade só é possível acontecer quando o valor da pessoa é compreendido, defendido, respeitado. E um modo muito concreto de viver a fraternidade é reconhecer o outro e superar a violência. Isto é um apelo que vai, de fato, não só, e sem dúvida, para toda a sociedade, mas queremos que esse apelo chegue ao coração de cada um. Pois é, se você pega no macro esses números que eu passei aqui, mas aí você vai para o micro, se cada pároco, se cada líder religioso conseguir que os seus próximos ali diminuam a violência, isso no macro vai dar resultado, né? Não podemos esquecer que existe uma violência doméstica. Grande. E ela acontece, vamos dizer assim, no âmbito familiar, por tantas razões, e como é que nós podemos trabalhar na perspectiva da educação das pessoas, até da espiritualidade, para construir uma cultura de paz. Major, o senhor está no dia a dia encarando essa violência, o senhor que eu digo instituição, né? No dia a dia encarando essa violência. A médio, curto ou longo prazo, há uma expectativa de melhora? Como é que a polícia entende isso? A Polícia Militar, principalmente em Minas Gerais, Marcos, tem investido muito nesse acompanhamento da dinâmica social. Nós temos atualizado nosso portfólio de serviços. Como o professor falou, a violência ela tem migrado entre grupos vulneráveis. Nós estamos atualizando nosso portfólio constantemente. Recentemente, nós ampliamos nosso portfólio de grupos vulneráveis, atendendo também aos moradores de rua, que é um grupo que também sofre muita violência. E nessa parceria, agora com essa feliz escolha desse tema para 2018, reabre as esperanças. A solução hoje do problema da segurança pública no Brasil, ela perpassa pelo envolvimento social. E a Igreja foi muito feliz nesse tema. Porque se nós não unirmos nossas forças, nós não vamos conseguir reverter esse quadro. Como você falou, o quadro é preocupante, as perspectivas não são boas, a menos que nós nos indignamos da maneira positiva, para podermos atacar esse problema unidos, Polícia Militar, Igreja, sociedade como um todo, para tentarmos buscar os caminhos. Temos um momento muito propício, volta-se a discutir a segurança pública de maneira séria, com esse problema no Rio de Janeiro, e a oportunidade que a sociedade tem hoje, esse ano, um ano político, para nós podermos pensar estrategicamente. A segurança pública não vai ser resolvida com ações na rua da polícia. É muito maior. Isso tem que sair. A polícia Militar no Brasil faz um grande trabalho. A Polícia Militar tem feito um trabalho cumprindo sua missão institucional. Mas as partes políticas, as partes estratégicas não estão funcionando ainda bem. E esse tema vem trazer isso à mesa de debate com a esperança que a gente possa começar a ensejar um futuro melhor. Isso não é a curto prazo. É isso? Médio e longo prazo. É isso, professor. Não tem jeito. Se não discutir, se não jogar na mesa, se não lavar a roupa suja, não vai chegar em lugar nenhum. Com certeza. E nos dando conta de um aspecto muito claro, que é o que a campanha tem trazido. E vai trazer, e vai ser o grande debate. É discutir esses grupos que realmente necessitam de uma atenção maior, porque é um fato, não é uma questão discursiva. Falar sobre negros, jovens e mulheres, por exemplo, com maior vulnerabilidade à violência. Isso é um aspecto, um fenômeno que ocorre, é atual, é atualíssimo e muito grave. O Atlas da Violência de 2017, que trabalhou com dados de 2015, 16 e 17, nós estamos falando de dados onde, a cada 100 assassinatos, 70 voltados a negros. Nós estamos falando de 385 mulheres, quase 400 mulheres assassinadas por dia. Ou seja, se você fizer um cálculo simples, enquanto a gente conversa aqui,
Provavelmente esse debate vai custar a vida de 3 mulheres. Então, vim discutir assim, que não há esses grupos, há sim. E esse tal tratamento, discutir que esses grupos vulneráveis estão mais propensos à violência, que eles têm que ser protegidos e pensados, não é abandonar os outros, é se certificar de que existem algumas pessoas que, portanto, não estão nessa vulnerabilidade e que agradeçam por não estar. O risco de nós 4 tomarmos um tiro é infinitamente menor do que desses grupos vulneráveis. Ou pelo menos no caso de que mesmo que a violência chegue em toda a sociedade, que a gente tenha consciência que o Estado também não pode tratar exatamente da mesma forma, porque as próprias políticas sociais, a própria inclusão também não trata da mesma forma. É um jogo muito estranho quando a gente acha que está se falando que vai criar prioridades. Não, a prioridade é criada para aquele que não necessita dela, ou pelo menos o privilégio é aquele que não necessita. E a campanha traz essa discussão sobre essa vulnerabilidade, que eu acho que deve ser o grande debate, mas a gente tem essa consciência de entender esses grupos vulneráveis. Pois é, a gente está aí com uma bomba chiando no linguajar, né, do Rio de Janeiro. Né? Não tem como a gente se furtar de falar do Rio de Janeiro essa semana, com intervenção militar, intervenção federal, e uma situação que ficou muito nítida durante os dias de carnaval, de uma completa falta de estrutura do poder público de segurar a violência. A Igreja Católica, no Rio de Janeiro, você imagina que vai ter um pouco mais de trabalho do que no restante do Brasil? Com certeza, não é? Quando eu via ontem a notícia, sabendo pelo processo dos últimos anos, como acontece violência no Rio de Janeiro, que acontece também em outros estados, né? Talvez o Rio ganhe esse aspecto por ser a cidade maravilhosa, de grande turismo, onde aconteceram os grandes eventos. Que assustam absurdamente. Exatamente, também, né? Mas é uma igreja desafiada a proclamar, não é, a bandeira da cultura da paz para superar a violência. E eu me lembrava ontem que o próprio cardeal do Rio de Janeiro foi assaltado 2 vezes, não é, para dizer assim, é uma cidade, de fato, que clama por uma mudança. E não podemos esquecer que houve essa intervenção, não tenho condições eu pessoalmente de discutir aspectos positivos. Nós estamos falando de longe, que na verdade a gente está falando do assunto. Mas quero dizer que há muitas iniciativas, né, das ONGs, de grupos, das igrejas, das universidades. Não é? O Rio de Janeiro é um foco também de muitas iniciativas para superar a violência. Major, a Polícia Militar, para mim, tem um projeto que é o PROERD, né, que é de combate a drogas e também a violência com as crianças. Esses projetos que o arcebispo está dizendo, de ONGs, de instituições, de escolas, de faculdades, eles têm que ser somados aí a esse trabalho ostensivo, não tem como trabalhar sozinho, né? Claro, é uma soma de esforços, né? É muito complexo trabalhar com segurança pública por um viés só. A gente tem que colocar várias frentes, como o bispo falou, é importante enumerar essas pessoas que têm seus trabalhos, que somam. O que a gente tem que buscar é articulação, para que não tenhamos retrabalho e potencializar aquelas boas iniciativas, como é o caso nosso do PROERD. Esse ano, por exemplo, foram quase 9.000 crianças que passou pelo PROERD na nossa região. É um dado importante, são 9.000 crianças que receberam uma oportunidade de refletir sobre a violência, sobre o uso das drogas, e aí a gente tem esse grande objetivo, é que dá para essas pessoas a oportunidade de refletir sobre o risco que eles estão correndo de estar no meio social hoje, que é a questão das drogas, que também perpassa por um grande problema com a violência no Brasil. Seria interessante... Fica à vontade, tá, gente? Vocês podem conversar à vontade aí, professor. Você pode... Seria interessante considerar que o tema da segurança pública, que está associado à superação da violência, não pode estar dissociado do tema das políticas públicas, né? E a CNBB, o tema da campanha do próximo ano é políticas públicas. Já vai na sequência. Já foi definido. E, nesse sentido, este é um desafio, porque não se trata apenas de uma intervenção, né, militar, que terá certamente algum efeito, mas o clima social, né, o aspecto econômico, os processos de exclusão, há muitas situações de fragmentação do tecido social, e isso provoca violência. Professor, e aí eu te pergunto exatamente isso. A gente estava falando, o mundo atual está muito diferente, lógico, vai mudando. As redes sociais, a intolerância na própria rede social, ela sai do virtual e vem para o real, né? Não tem jeito. As pessoas estão menos tolerantes hoje?
Eu não diria que elas estão mais intolerantes, eu diria que elas estão aparecendo mais. Né? Acho que a rede comunica mais. Então, acho que a gente criar um fenômeno onde isso está sendo criado e essa intolerância está aparecendo, acho que não. Mas eu diria, pela questão que nós colocamos aqui, dois aspectos bem legais, que foi, inclusive, falado quando foi anunciada a campanha pelo presidente da CNBB, a questão das redes sociais foi mencionado. Né? Está pautado porque realmente há uma violência nas redes, porque as redes criaram um conceito novo onde a pessoa se coloca numa condição de que ela pode se expor nessa relação de violência como se não fosse de fato. E a violência é um conceito muito maior. A violência não é apenas uma agressão física. Às vezes uma mulher ela pode viver em um regime de violência dentro de casa durante 20 anos, sem ter tomado um tapa sequer, sem ter tomado um tapa, mas ela tem que saber como ela tem que fritar um ovo. Se ela não souber, isso é uma violência. E a violência política, também citada pelo presidente do CNBB, que política mata. Nós somos assaltados o tempo todo, né? Política mata. A gente às vezes pode não pensar nisso, mas tem muito político aqui, tem muito político no Rio de Janeiro, tem muito político em Brasília que está matando. E é uma violência social fortíssima, porque o que podia estar na casa dessas pessoas, salvando pessoas, livrando elas de um ambiente violento, às vezes está em apartamento de 50 milhões de reais, um apartamento só, né? Que podia salvar muita gente. Pois a gente estava vendo essa questão social, né? Então, alguns jornais e a própria rede social colocando, tem a intervenção no Rio de Janeiro, mas tem que ter política social, não adianta só tentar cercar aquela violência. É óbvio que aquela violência tem que ser cercada, mas todo esse trabalho, né? A polícia, imagina que tem estudos, de onde dá para detectar de onde sai a violência? O comecinho dela lá, Major, é difícil? Na realidade, está aqui o professor, né, para nos ajudar, mas a violência ela está no seio social. O grande problema hoje é a gente colocar assim, até a que ponto isso não está extrapolando o limite aceitável. Como se a violência fosse aceitável, que não é. De jeito nenhum. Mas chega uma hora que a gente fala assim, passou do limite. Talvez seja o caso hoje do Rio de Janeiro, que deu essa sensação de insegurança muito grande, que culminou com essa intervenção, mais por um clamor social. Então, nós temos um lado nosso que tem uma tendência para essa violência. E vivemos sob controle, seja social, seja por medo da intervenção do Estado, através da polícia, através das leis. E essa lida com o nosso controle social e o controle legal é que nos faz uma vida social equilibrada. Quando isso, de alguma forma, escapa do controle, o medo da lei intervir, ele passa, e não há um vínculo social forte, aí a sociedade começa a perder seus parâmetros de vida social dentro do limite aceitável. Arcebispo, a fé nessa hora é fundamental, assim, é difícil não encarar isso com muita fé de que isso um dia vai mudar. Sim. Mas a pergunta sobre de onde vem a violência, nós diríamos há uma confluência de fatores que desembocam, não é, em estruturas violentas, em organizações violentas, famílias, tudo isso. Agora, é interessante porque, no fundo mesmo, no mais profundo, ela vem de dentro. Né? É inerente do ser humano. É inerente do ser humano, né? Esta possibilidade do ser humano reagir violentamente, inclusive para se defender, tantas vezes, se discute, né, o que seria legítimo, aí a legítima defesa. Mas isso vem de dentro do ser humano. E, portanto, a fé conta muito, porque, na perspectiva cristã, educar para o respeito ao outro e para relações de fraternidade. O slogan da campanha é "Vós sois todos irmãos", no grande sonho de que a fé possa alimentar a fraternidade. Agora, não nos esqueçamos que nas primeiras páginas da Bíblia, um irmão mata o outro. Então, a violência perpassa a história da humanidade, está no texto bíblico. Nosso tempo está chegando ao fim, vamos para a gente encerrar com melhor. Eu vou começar com o professor. Professor, expectativa para o futuro, o que deve ser feito? Qual é o gatilho que nós temos que startar aí para melhorar? É muito difícil, né? Falar disso é difícil. É mais fácil debater aqui. Mas tem uma coisa que é assustadora que a gente pode começar a resolver. Parar de tratar com tanta naturalização essa violência. A gente naturalizou demais. Assustar mais, né? A gente tem que assustar um pouco mais. Você começou o jornal hoje, você ficou 30, 40 segundos só falando 2 de minutos. problema. Né? Só isso. E a gente vê isso nas ruas, vê em casa, vê numa relação com o filho e muitas vezes não sabe o que está fazendo. É uma violência que se tornou muito natural. A maior filósofa do século XX se espantou demais com isso, com o nazismo. Hannah Arendt, quando viu o que estava acontecendo com
o antissemitismo na Alemanha, ela mostrou exatamente isso. Nós chegamos a um grau na Alemanha de banalização da violência, onde passou a ser muito banal deixar um judeu excluído disso, deixar um judeu excluído daquilo, e daqui a pouco a gente começa a achar muito natural que a morte daquele homossexual seja tratada com naturalidade, que aquela violência com a mulher, morto, bandido bom, bandido morto, essas coisas não podem ser tratadas com naturalidade. Se a gente começar a se espantar, talvez a gente saia um pouco desse vazio de pensamento nosso. Talvez. Major, é isso. Não dá para ser só a repressão. Tem que ter esse conjunto. O que o senhor deixa de recado aí para a gente nesse dia que está se discutindo esse assunto? É um momento ímpar, né, na nossa sociedade brasileira, a discussão da segurança pública. Como nós falamos antes aqui em off sobre a questão da Polícia Militar estar se profissionalizando cada vez mais, aprimorando a sua formação, qualificando seus profissionais. Esperamos que outras instituições também estejam nesse caminho, porque o que nós precisamos no Brasil é profissionalizar a gestão de segurança pública. É uma gestão amadora, todo mundo que sabe muito sobre segurança pública, sem fazer curso, sem estudar, sem ter uma vivência. A partir do momento que nós possamos discutir isso de maneira estratégica e profissional, a gente começa a avançar e atacar os problemas, como o professor falou, os problemas que são mais aviltantes, que dá mais... traz mais insegurança pública. Só que nós não podemos também deixar o viés da sociedade como um todo, que é aquela que sofre com os pequenos delitos, as pequenas agressões, a pequena violência, aquela da de casa, aquela da vizinhança. A Polícia Militar é parceira na campanha com a igreja, estamos de portas abertas, vamos ombrear nesse projeto para que a gente possa ter frutos muito bons a médio e longo prazo. Dom João, eu gostaria que o senhor encerrasse então deixando uma palavra de esperança para nós todos. A palavra de esperança é esta que a igreja toma do Evangelho de Jesus Cristo: vós sois todos irmãos. É trabalhar, sobretudo na perspectiva do respeito ao outro, do respeito à dignidade. Cada pessoa, nós falamos, tem um valor inviolável. Ninguém tem direito a agredir o outro. Agora, isso tem que se transformar em processos no dia a dia da vida. A educação contará muito. Esse espanto, né, essa indignação que o professor Alisson fala é muito importante, porque se eu não me estranho diante da violência e acostumo, eu não mudarei. Para mudar é preciso estranhar, e a campanha chama atenção para isso. Dom João Justino, muito obrigado pela participação do senhor. Obrigado a você. Jorge Giovanni, obrigado pela participação do professor Alisson. Obrigado. Daí a gente poderia ficar conversando aqui até amanhã de tarde, nós teríamos assunto para isso, mas tenho certeza que quem está em casa sai um pouco mais enriquecido desse debate de alto nível que nós fizemos aqui hoje. Obrigado. Bom sábado para vocês. Bom, e amanhã, né, o Inter TV Rural tem as belezas da região, uma expedição que foi realizada pelo norte de Minas. Vamos ver os destaques do programa com a Ana Cláudia Mendes. Amanhã tem mais reportagens que marcaram o Inter TV Rural em 2017. Você vai conhecer as técnicas usadas na doma de cavalos. Nós vamos percorrer belas paisagens com os participantes da expedição Caminho dos Gerais. Conheça as belezas naturais e os desafios do nosso sertão. E você vai aprender também como montar uma horta em casa. Eu espero você amanhã no Inter TV Rural Retrospectiva. Então tá aí o convite da Aninha, amanhã logo depois da Santa Missa, imperdível, mais uma edição do Inter TV Rural. Hora de ver aí a previsão do tempo, né? Será como é que vai ser esse sábado em Minas Gerais? Dá uma olhada. O céu fica parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas no sul, no Triângulo e na zona da Mata Mineira. Nas outras regiões, céu parcialmente nublado. Vamos ver como é que ficam as temperaturas aí em algumas cidades. Em Couto de Magalhães de Minas, mínima de 23, máxima de 29 graus. Em Chapada Gaúcha, mínima de 21, máxima de 30. Em Espinosa, mínima de 24 e máxima de 31 graus. E em Pintópolis, os termômetros variam entre 22 e 33 graus. Bom, e esse ano, né, você sabe, nós vamos escolher os novos governantes, presidente da República, senador, deputados, governador do estado. E a gente quer saber o que você espera para o futuro do Brasil. Nós discutimos a violência agora. Provavelmente você quer um futuro aí, um Brasil sem violência, é o desejo de todos nós. Mas nós queremos saber o que você quer. Então faça um vídeo de 15 segundinhos, começa falando: olha, meu nome é fulano de tal, eu sou de Berizal, eu sou de Janaúba, eu sou de Francisco Sá. E você fala o Brasil que eu quero para o futuro. Faz esse vídeo com o seu celular, pode ser você mesmo fazendo, uma selfie, um vídeo selfie, ou pede alguém para segurar o celular e fazer para você. Entra no g1.com.br/Brasil que eu quero, lá tem todas as dicas para você fazer o seu vídeo e você
manda pra gente, beleza? Deixa de participar, não? Agora vamos para o intervalo. Na volta vamos falar ao vivo das comemorações dos 100 anos da primeira Igreja Batista de Montes Claros. E atenção, termina hoje, à meia-noite, com horário de verão. Será que nós tivemos realmente economia de energia durante esses 4 meses? Já vê isso daqui a pouquinho, 12h e 30 minutos. O Instituto de Ciência e Tecnologia da Universidade Federal dos Vales de Jequitinhonha e Mucuri vai realizar entre os dias 21 e 24 desse mês, no campus JK em Diamantina, o evento Especialidades do Vale. O objetivo é popularizar e divulgar produtos da região e traz como temas os queijos do Cerro, as cervejas e os vinhos artesanais. As inscrições terminam no próximo dia 20. Outras informações pelo telefone 38 35 32 1200. Hoje à meia-noite os relógios devem ser atrasados em 1 hora. É o fim do horário de verão, né? Mais um período que não agrada a todo mundo e que traz alterações não apenas na rotina, mas também no nosso organismo. Ele chegou no dia 15 de outubro. Fez o sol nascer e se pôr mais tarde. Todo ano é assim. Tem gente que nem sente diferença mais quando chega o horário de verão. Se acabar ou continuar, a mesma coisa. Não faz diferença para mim, não. Mas para algumas pessoas, adiantar 1 hora no relógio durante 4 meses faz diferença. Esse horário de verão ele é chato demais, entendeu? Você dorme tarde e acorda cedo, já levanta com preguiça, porque não dormiu direito. Essa dificuldade em lidar com a mudança de horário tem uma explicação neurológica. É que junto com as horas mudam também algumas reações no organismo. Nós temos principalmente o efeito em relação ao sono. E alterações do sono também vão cursar com fadiga durante o dia, com maior irritabilidade. Então, esse final do horário de verão também vai causar irregularidade no nosso sono. Apesar de que nós teoricamente ganharemos 1 hora esse final de semana, a maior parte das pessoas fica feliz, né? Nesse fim de semana, o horário de verão termina. Um alívio para quem começa no trabalho bem cedinho, às 4h30 da manhã. Vai ser melhor, que a gente pega um pouquinho mais tarde. Acho que melhor para trabalhar, que não pega muito cedo, né? Para não sentir tanto o impacto do começo ou do fim do horário de verão, o médico recomenda uma adaptação gradual. Se a gente dividisse em 20 minutos por dia, isso aí já seria bem diluído e menos sentido. Mas essa adaptação, claro, é mais fácil do que a adaptação que a gente passou, né, há um certo tempo no início do horário de verão, onde a gente perdeu 1 hora de sono. Para quem não gosta do horário de verão, este ano tem uma boa notícia. Devido às eleições, ao invés do mês de outubro, como normalmente acontece, ele começa um pouquinho mais tarde, no dia 4 de novembro. Ainda faltam alguns meses, mas já tem gente comemorando. Vai dar mais tempo a gente curtir, né? Curtir mais o nosso horário normal. E há quem queria mesmo é que o horário de verão deixasse de existir. Eu prefiro que ele não esteja esse horário mais, entendeu? Esse horário não é horário de gente, não. É difícil. Prefiro o horário de Deus, entendeu? O horário de Deus é muito legal, né? Essa discordância aí, mas não tem jeito. Esse ano até foi discutido se teria ou não, mas acabou tendo. De acordo com a CEMIG, durante os 126 dias do horário de verão, houve uma redução diária de 4% na demanda do horário de ponta, ou seja, 350 megawatts. Essa economia é suficiente para atender durante todo o período do horário de verão, os 4 meses, uma cidade de 800 mil habitantes, ou seja, 2 vezes a cidade de Montes Claros. Então, olha só, não confunde não, os relógios devem ser atrasados em 1 hora, hoje, à meia-noite. Como a gente viu aí na reportagem, esse ano o horário de verão vai começar mais tarde, só em novembro, por causa da eleição, só depois do segundo turno da eleição. A primeira Igreja Batista de Montes Claros está em festa esse mês, né? Uma programação especial, está sendo desde o começo do mês, mas esse fim de semana é mais especial ainda, porque hoje, exatamente hoje, estamos comemorando 100 anos da chegada da igreja em Montes Claros. Eu estou com o pastor Alan Jefferson, pastor da igreja. Pastor, muito obrigado. Parabéns, felicidades por esse dia tão importante. 100 anos de uma instituição é muito tempo, é muito trabalho realizado, né? Com certeza, a primeira Igreja Batista se sente honrada, porque Deus nos está nos dando essa
graça de comemorar os 100 anos. Uma igreja que podemos dizer que é a primeira igreja evangélica do norte de Minas, não só porque é batista, mas ela representa essa mensagem evangélica. Então a gente fica muito feliz de poder contribuir para a cidade, tanto no aspecto social, no aspecto também de como foi debatida aqui a violência, ela contribui com tudo isso para estar amenizando essas situações sociais também. Pois é, tem uma importância muito grande na área educacional, né? As igrejas batistas, elas prezam muito por essa educação, por essa formação de pastores. Essa parte é muito importante da Igreja Batista, né? É um legado importante. Um legado, né? E a primeira igreja, por sua vez, né, contribui com isso. Temos um seminário teológico de formação de pastores, missionários, e o Colégio Batista, que também tem essa formação de trazer desde o maternal ao 9º ano esse trabalho e contribuindo para essas mudanças também. Agora, a comemoração começou já há um tempo, já, hein, pastor? É um longo período de comemoração, né? Isso, porque não tem como a gente só fazer isso no momento, um dia só. Né? Na verdade, é muita festa. O ano todo e esse mês, então, porque hoje exatamente, né, em 1918, né, então comemoramos exatamente hoje 100 anos. E aí, essa programação de hoje, ela é especial? O que tem lá na igreja que as pessoas vão poder acompanhar? Sim, nós estamos trazendo preletores, né, irmãos consagrados na nossa denominação. Hoje vai ser o pastor Josué Melo Salgado, já foi presidente da nossa Convenção Batista, né, brasileira, e ele vai estar então pregando, né, tanto hoje na abertura com solenidade, nós vamos ter homenagem, junto com a presença de autoridades, né, em toda a igreja, em todas as igrejas batistas, um coral de mais de 80 vozes também presente ali. Diga-se de passagem, uma outra coisa importante na igreja batista, que é essa questão da música, dos corais, dos louvores serem muito bem preparados também, né, pastor? Com certeza. Então, tudo isso a gente vai trazer num tom de culto, de adoração, de louvor ao Senhor, mas comemoraremos todo esse mês. No próximo final de semana, 24 e 25, estaremos com o pastor do Rio de Janeiro, da primeira igreja batista do Rio, o pastor João e a sua esposa Peg, que é americana, naturalizado brasileiro, e que estará conosco também. Então será um mês de festa e o ano todo lembrando e comemorando esse Provavelmente a igreja vai estar lotada demais hoje, então o pessoal tem que chegar cedo, né? Chegar cedo. Mas será realmente assim, com essa alegria, com esse prazer de contribuir para a cidade, de contribuir para a nossa região do norte de Minas. E com certeza as igrejas batistas têm uma presença marcante em tudo isso. E a primeira igreja, por ser a primeira, né, sob a influência da primeira igreja batista de Belo Horizonte, convenhamos dizer isso, ela é filha dessa igreja. Uma influência muito grande no norte de Minas todo. Então não tem como a gente negar isso. E pela graça de Deus, pela pregação do Evangelho de Jesus, nós estamos aí fazendo a obra do Senhor. Eu gostaria que você fizesse então um convite, pessoal. Que horas, o horário certinho, o endereço, para quem não sabe ainda. É difícil alguém não saber, mas... A primeira igreja fica bem no centro, na rua General Carneiro, esquina com a João Souto, uma igreja bem destacada ali. E convidamos toda a cidade, todas as igrejas, todas as denominações, para estar comemorando junto conosco. São 100 anos de alegria, de prazer, de servir ao Senhor, de proclamar o Evangelho libertador de Jesus. E fica aqui o nosso convite. Hoje vai com esse tom solene, mas um tom de louvor, de adoração, com muita música e pregação da palavra do Senhor. A partir das 19h30. Pastor, muito obrigado. Parabéns, mais uma vez, pelos 100 anos. Que venham mais 100 e muito mais. Obrigado. Bom, vamos lá, vamos para o intervalo, porque depois tem notícias do esporte, né? A gente vai conversar ao vivo aqui com o técnico, com o Sérgio e também com o Alan, que é o líbero do Montes Claros Vôlei. Hoje tem uma pedreira pela frente e eles vão falar como é que está essa expectativa. E tem ainda um casamento extremamente emocionante. Os pais de um menino resolvem se casar para realizar o sonho dele aí, ó. Já já a gente volta, 12h41. Estão abertas as inscrições para o curso de extensão em música da Universidade Estadual de Montes Claros. São oferecidas 50 vagas nas áreas de canto, piano, violão e coral. As aulas são de graça. A idade mínima é 14 anos. O prazo para se inscrever termina no próximo dia 28. Outras informações pelo telefone 3229-8036. Vamos falar de esporte agora, né? A 7ª rodada do Campeonato Mineiro começou ontem. O Boa Esporte venceu o Uberlândia por 1-0 em casa. O time de Varginha pulou para o 3º lugar na tabela, hein?
Daqui a pouco, às 4 da tarde, tem Tombense e Democrata em Tombos. Às 4h30, Cruzeiro e Vila Nova, esse jogo é no Mineirão. E amanhã tem Caldense e Patrocinense, às 4 da tarde, no sul de Minas. A URT recebe o Tupi em Patos de Minas, no mesmo horário. E fechando a rodada, clássico mineiro aí, América e Atlético no Independência. Esse jogo é às 5 da tarde, com transmissão ao vivo pela InterTV. Então você não pode perder um jogaço amanhã, né? Daqui a pouco, às 4 da tarde, tem a final da Copa dos Campeões de Montes Claros, né? Olaria e Castelo se enfrentam no campo da Lafarge. A entrada é de graça, você está convidado para ir lá participar dessa Copa que já pegou e está chamando muita atenção da galera. Agora vamos falar do vôlei. A 6ª rodada do retorno da Superliga já começou. O Cruzeiro mostrou superioridade ontem em quadra, venceu o Juiz de Fora, 3-7-0. Esse jogo foi em casa, né, em Contagem, na casa do Cruzeiro, manteve a liderança isolado do campeonato. E hoje, o Montes Claros Vôlei entra em quadra contra um time aí que está bem distante na tabela, está lá nos primeiros, mas a expectativa é das melhores. Eu estou recebendo aqui o Sérgio Cunha, técnico. Sérgio, obrigado mais uma vez. Muito tempo que não converso com você. Né? Muito tempo que não. Alan também tem muito tempo que não vem aqui bater um papo com a gente. Obrigado pela participação de vocês. Realmente. Tiramos vocês da concentração para bater um papo, porque é importante, principalmente para a gente convidar a torcida, né, Sérgio? O time ganhou o último jogo em casa e a promessa hoje é de entrar para ganhar de novo, né? A gente fez um bom jogo, né, com o Corinthians aqui em casa, a torcida apoiou muito, né, e a torcida é fundamental para a gente, né, para a gente sentir mais tranquilidade dentro de quadra, sentir um apoio da torcida, né, então a gente quer até fazer um convite aí para todo mundo assistir, né, e se possível hoje tem uma promoção também, que servidor público municipal não paga R$1 no ingresso, então é possível assistir a gente lá. Vamos lá, deixa eu conversar com o Alan aqui rapidinho. Alan, o time aí passou por aqueles momentos conturbados no fim do ano, e aí veio o descanso e voltou melhor. O time realmente, a gente percebeu que voltou melhor, né? O que você achou aí dessa chegada? Principalmente aquele jogo do Corinthians, já tem algumas imagens para a gente colocar durante enquanto você vai falando aí. Boa tarde a todos. Acho que depois que você vem de uma folga, né? Acho que com certeza a equipe está coesa aí de tudo que tem que fazer dentro de quadra hoje. Eu acho que o técnico Sérgio hoje, essa semana a gente treinou bastante a questão de recepção, que a gente vai pegar uma equipe que saca muito bem. Isso daí com certeza a gente fez a semana toda e a gente vai tentar hoje neutralizar isso daí da forma mais fácil possível. E aí o que o Sérgio falou, né? Vai encarar um levantador do outro lado, que não é brincadeira não, nada menos do que o William. Mas aí, qual que é a tática? Tem tática? Sacar forte. Né? Não tem jeito. Eu acho que todo mundo conhece o levantador. Se deixar a bola na mão, com certeza ele vai fazer o jogo fluir muito mais fácil. Então acho que a ordem do técnico Sérgio hoje é todo mundo sacar forte e tentar tirar essa recepção da mão do levantador. É isso, Sérgio. Não tem outra estratégia para jogar contra o César. A gente está vendo imagens. Esse jogo contra o Corinthians, apesar de eles terem reclamado da chuva, não sei o quê, mas o time realmente jogou bem, né? Não, o time jogou bem e o diferencial do jogo contra o Corinthians foi o saque, né? Então a gente acredita que hoje a gente pode repetir a mesma atuação tanto no side-out como no saque. Né? Que o saque eu achei que a gente conseguiu neutralizar o time do Corinthians. E a partir do momento que a gente consegue ter esse fundamento bom, a gente teve um equilíbrio e conseguimos vencer o Corinthians. A gente tem conversado assim, o time está numa situação delicada, está em 9º lugar, distante aí do 8º lugar, mas a expectativa sempre tem de conseguir uma vaga nos playoffs. E é de olho no sul-americano, né, Sérgio? Esse sul-americano, imagino que esteja mexendo com a cabeça de vocês um pouco também, né? Na verdade, a gente está focado na Superliga, né? Acho que primeiro a gente tem que, acho que falta, se não me engano, 6 jogos, né? Então, acho que primeiramente a gente tem que focar na Superliga, depois do dia 25, que a gente vai ter um tempo aí de treinamento, pensar nas equipes que estão vindo pro sul-americano, né? Mas a princípio é pensar primeiro no jogo do SESI, que vai ser um jogo importante pra gente, dentro de casa. Precisamos da torcida. Eu acho que a torcida faz falta, né? Porque todos que vêm jogar contra a MOC pensam, a torcida é a décima Ele já vem preocupado. Já vem com a preocupado. Torcida, né? Então a gente precisa hoje da torcida, até que o Sérgio até frisou aí que tem a promoção, servidores municipais, estaduais, tem a entrada franca, gratuita. Isso daí com certeza a gente precisa da torcida de todos, porque queira ou não queira, você está jogando, aquela emoção de você ver a torcida torcendo a favor, isso daí acho que é importante nesses últimos 5, 6 jogos
E com certeza o Sul-Americano fazer uma nova chamada à torcida é importante, porque a Superliga no momento, depois a gente tem que girar o chipzinho e pensar no Sul-Americano. Dá pra chegar no oitavo? Dá pra pegar uma vaguinha ainda? Claro, acho que tem que fazer um passo de cada vez, igual o Alan falou, né? Pensar um jogo por vez e acreditar sempre. A gente não deixa de acreditar, porque se deixar de acreditar, acho que a motivação termina. Tem uns jogos, tem uns adversários diretos aí, tem Canoas, tem adversário direto pela frente. Sim, tem Caramuru, Maringá, né? E a gente tem que tentar arrancar a vitória dos times grandes, arrancar ponto dos times grandes. Então a gente tem que fazer o possível para que a gente consiga fazer desses jogos que tem adiante, conquistar o número maior de vitórias e uma pontuação boa para a gente acreditar. Beleza, gente. Obrigadão. Boa sorte para vocês hoje à noite lá. Vamos estar lá acompanhando firme e forte. E é claro, segunda-feira, 7h15 da manhã, a cobertura desse jogo. Bom trabalho para vocês. Obrigado a você. Vamos mudar de assunto aqui. Você já se emocionou ao assistir uma cerimônia de casamento, né? Muitas vezes. Agora, pois se você ainda não se emocionou, se prepare, dá uma olhada nessa história. O sonho de um menino de 6 anos, que faz tratamento de câncer, foi o motivo para os pais deles se reconciliarem e se casarem pela segunda vez. Foram momentos de forte emoção compartilhada por familiares, amigos e equipe que assiste ao garoto, né? Vamos ver a reportagem da Suzana Ciega e do Messias Braga. O sorrisão no rosto do José Rodolfo traduzia a felicidade em viver o grande dia. Você está muito feliz. Por quê? Eu vi minha mãe e meu pai casar. Era o seu sonho? É. A celebração aconteceu na capela da Fundação Sara, entidade sem fins lucrativos que presta assistência social a crianças e adolescentes com câncer em Montes Claros. Uma verdadeira corrente do bem foi formada para que o casamento acontecesse. A partir do pedido, né, do José Rodolfo, foi feita uma sensibilização dentro da fundação e fora, com parceiros, voluntários, pessoas, né, que abraçaram a causa, abraçaram o sonho de José Rodolfo. Nós conseguimos, né, tudo que está nesse evento foi conseguido através de doação. E foi tudo como manda o figurino. Decoração, muitos convidados, padrinhos e, claro, noivos. Um juiz de paz realizou a cerimônia. E o José Rodolfo assistiu tudinho, super atento, até ouvir dos pais o tão esperado sim. Recebe hoje como sua legítima esposa, Andresa Silva Martins? Sim. E quanto a você, Andresa Silva Martins? Você aceita receber de sua livre, por sua espontânea vontade, Janael Alves de Oliveira como seu legítimo marido? Sim. E chegou o momento que ele mais esperava. Conduzido por uma amiguinha que também está em tratamento contra o câncer, José Rodolfo levou até o altar as alianças, símbolos da eternidade e da união dos pais. Há 5 meses, José Rodolfo, de apenas 6 anos, luta contra um tumor no cérebro. Os pais do menino já foram casados, mas tinham se separado. O que motivou esse novo casamento foi o sonho da criança de ter a família unida novamente. Nós também fez uma promessa assim, para Deus, assim, que desde quando vê que, assim, que Deus estava curando ele, nós ia fazer só as coisas certas da agora para frente. E isso, assim, a primeira coisa a fazer, a coisa certa era o casamento. A maior emoção foi na hora que eu vi meu filho entrando com as alianças. Não teve emoção maior no mundo do que essa. José Rodolfo passou por uma cirurgia, retirou parte do tumor e atualmente faz quimioterapia. A médica que cuida do caso acredita que agora, com os pais casados, a criança vai ter as forças renovadas para seguir firme no tratamento. Esse sonho dele, né, impulsionando o José Rodolfo e a família dele para frente. Isso tem sido muito importante também, com certeza. Né? Com certeza essa felicidade de hoje influencia positivamente no tratamento. Sempre, coisas boas sempre são boas, né? E, enfim, hoje é o dia em que fica muito claro que a vida vale a pena, né? Que vale a pena a gente lutar por nossos sonhos. Olha só a alegria do pequeno guerreiro na recepção do casamento. Fez pose para tirar foto com todos os convidados. E a partir de agora vai ser sempre assim. Família unida na luta pela vida. Sempre unida, agora todo mundo junto, né? Até curar e viver para sempre, se Deus permitir, né? Ele sempre fala que o papai e a mamãe sempre tem que estar junto com seu filhinho. Ele sempre fala isso.
E agora estão juntos, né? Para sempre, em nome de Jesus. Estou muito feliz que meu pai e minha mãe casassem e ficar juntos para sempre. Parabéns, José Rodolfo, parabéns aos pais, né, pelo casamento. Que história realmente fantástica, né? Deus abençoe vocês aí e que o Rodolfo possa ver aí aniversário de casamento dos pais. Vamos torcer. Nosso tempo acabou já ficando por aqui. Uma ótima tarde para você. Nos encontramos logo mais na MGTV segunda edição. Tchau, tchau.